Fala, gente. Meu nome é Jennifer, eu faço parte do Vamos à Bolsa. E hoje a gente veio aqui falar de indicadores fundamentalistas na hora de você escolher uma excelente empresa para você investir o seu capital. Primeiro eu vou explicar o que que são indicadores fundamentalistas. Indicadores fundamentalistas são você pegar números de balanços financeiros, de demonstração financeiras, que grande parte dos investidores de pessoa física não conseguem compreender muito bem as contas dessa demonstração financeira. É você pegar esses números, né, esses valores que são dados por essas demonstrações financeiras e comparar eles com alguma outra conta dessa demonstração financeira e transformar esse número num percentual. Qual é o objetivo disso? Quando você transforma num percentual, você consegue comparar coisas diferentes e dizer se uma coisa é melhor do que a outra, sem levar muito em conta as características pessoais de cada coisa. Então, por exemplo, se a gente for comparar duas empresas, né, Petrobras e RRP Petróleo, são duas empresas do setor petroleiro, só que elas têm tamanhos diferentes. Então, assim, de repente a gente não conseguiria comparar o lucro líquido da Petrobras com o lucro líquido da RRP Petróleo. A gente simplesmente enxergaria aquilo ali como se a Petrobras fosse infinitamente maior do que a RRP Petróleo, o que não necessariamente é verdadeiro. Nesse caso, é verdadeiro, mas não necessariamente é verdadeiro. Então, quando você compara ali, por exemplo, o lucro líquido com o tamanho da empresa, e você tem um valor percentual, você ignora em si o fator grandeza da empresa e começa a realmente olhar quanto de percentual aquela empresa devolve em forma de lucros para o acionista, que realmente isso é algo extremamente interessante quando você vai olhar e comparar essas empresas para saber qual é a melhor empresa para você investir. Então, hoje eu te convido a analisar alguns indicadores fundamentalistas e entender um pouco o que está por trás deles, para que você possa vir a fazer uma melhor análise dos ativos que vão compor sua carteira. Para que a gente possa ter uma análise, né, de duas empresas e a gente entender como a gente vai aplicar esse estudo da análise fundamentalista, eu vou usar duas empresas aqui como uma forma base, mas você pode comparar empresas, né, do mesmo setor, ou ainda assim você pode comparar setores diferentes, tá? É, calculando ali uma média do setor para escolher o setor que você realmente vai investir e colocar dentro da sua carteira. Aqui no caso eu vou entrar no setor de combustíveis, né, que é o setor de petróleo, um dos setores mais fortes da nossa bolsa, e vou comparar duas grandes empresas que são muito faladas aí com relação ao petróleo, que é a Petrobras e a Prio 3. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai começar a falar dos indicadores de eficiência. O quanto aquela empresa consegue ter de eficiência com os ativos que ela tem ali, que ela consegue gerar a renda dela. Então, quão eficiente é a operação da empresa. Um desses indicadores, o primeiro que a gente vai falar agora, é o margem EBITDA. Mas antes de falar sobre o margem EBITDA, eu vou dar uma explicação para vocês do que seria o EBITDA. O EBITDA é todo o lucro da empresa tirado as despesas operacionais, ou seja, todo o lucro que a empresa tem tirado as despesas do custo de produtos vendidos e as despesas administrativas ali para que a empresa funcione. Então, esse é o lucro antes dos impostos, que a gente sabe, toda empresa tem que pagar imposto, antes dos impostos, antes do resultado financeiro e ainda assim antes de descontar a depreciação. Jennifer, mas o que é depreciação? Gente, todo mundo quando tem um equipamento, um carro, um imóvel, todos esses bens vão sofrendo depreciação ao longo do tempo. E aí, contabilmente, a gente tem que lançar essa depreciação também nos resultados dos exercícios. Então, como o EBITDA é uma conta de demonstração de resultado, antes de descontar todas essas contas que eu falei para vocês, a gente tem a margem EBITDA é justamente esse EBITDA dividido pela receita líquida. Então, a gente consegue saber o quanto da receita da empresa efetivamente veio do modo operacional dela. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de empresas de combustível, o quanto da receita dessa empresa veio efetivamente da produção e venda desses combustíveis. No nosso caso aqui, como a gente está usando como exemplo a Prio e a Petro, a gente vê aqui que a Petro tem 46,62% de margem EBITDA e a Prio tem 76,50%, o que é um diferencial muito grande para a Prio, se comparado ali ao diferencial da Petrobras, tá? O outro indicador de eficiência é justamente a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Aí ele diz pra gente o quanto das receitas da empresa efetivamente virou o lucro da empresa. Ou seja, no final das contas, aquilo ali vai sobrar em caixa para a empresa. Ou reinvestir em algum outro projeto que ela tenha, ou então distribuir em forma de dividendo para vocês acionistas. Agora a gente vai falar de indicadores de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade é o quanto a empresa consegue agregar de valor com relação ao capital que ela tem investido. Ou seja, o capital próprio, que seria o capital com os ativos da empresa, o patrimônio líquido, imóveis, etc. E o capital que nós, investidores, colocamos ali como acionistas, tá? Você consegue ver o quanto de rentabilidade dessa empresa veio efetivamente do capital dela, veio do capital de terceiros, enquanto também ela consegue em relação ao ativo total dela. Então, a gente tem três indicadores aqui que são bem famosos, muito falados, mas muitas vezes as pessoas não entendem o que
eles efetivamente significam, tá? O indicador mais famoso é o ROI. O ROI, ele é um indicador que mede a capacidade da empresa agregar valor ao capital que os acionistas colocaram. Então, assim, empresas que têm um ROI de 20% significa que ela, com aquele capital que você colocou, ela consegue desenvolver naquele exercício em torno de 20% do seu capital para aquele exercício. Mas não significa que esses 20% vão retornar totalmente para você. Depende ainda dos projetos que a empresa tenha e do quanto ela vai querer distribuir para os acionistas. E ainda assim, o dinheiro que ela vai querer manter em caixa, para ela, que ela tem que ter aquele capital de giro, mas você consegue entender o quanto efetivamente você lucrou com aquele capital que você investiu. No nosso caso aqui, a gente tem Petro com 20,95% de ROI, enquanto a Prio tem 31,76%. A gente tem também um outro indicador que é o ROA. O ROA é o quanto a empresa consegue de rentabilidade em cima do ativo total. Ele é capaz de indicar indiretamente a eficiência dos gestores daquelas empresas. Se a gente for analisar aqui Petro e Prio, a gente vê que o ROA de Prio ele está em torno de 15,13 e o ROA de Petro 7,44. E o último indicador que a gente vai falar aqui de rentabilidade é o ROIC. Ele consegue medir o quanto que a empresa tem de rentabilidade em cima do ativo total. Não importando se o capital é do acionista, se ela teve que assumir algum tipo de endividamento para dar continuidade ou aumentar a empresa. E aí, isso aí a gente consegue saber o quanto de rentabilidade ele tem sobre todos os ativos que compõem ali a empresa, tá? Não importando de onde vem o capital. Depois de analisar todos esses indicadores, aí é que a gente vai analisar o fator preço. Um erro muito comum que eu vejo vários investidores iniciantes começando é começar a analisar uma ação pelo P sobre VP. O que é o P sobre VP? É o preço que você está pagando pelo valor patrimonial da empresa. Então, quanto que é a cotação de mercado da empresa, somando todos os ativos de patrimônio que essa empresa tem. Por que essa métrica é uma métrica que, se você olhar isoladamente, ela é muito errada? Porque uma empresa, ela produz algo com aquele patrimônio dela. E, consequentemente, se ela está investindo em projetos muito promissores, se ela está utilizando muito bem o seu patrimônio, ela consegue ter lucratividade durante muito tempo com aquele patrimônio. Então, assim, o P sobre VP ele é muito útil se você for querer imaginar, se essa empresa quebrar, hoje eu receberia isso pela venda de todos os ativos da empresa. O que se a gente está imaginando investir a longo prazo, a última coisa que a gente quer que aconteça é que efetivamente a empresa quebre. Então, muitas vezes, o preço da empresa está parecendo um preço muito alto em relação ao valor patrimonial, porque o mercado como todo está tendo grandes perspectivas para projetos que ainda não foram incorporados totalmente na empresa. Então, por exemplo, se a empresa está construindo, como se fosse Petrobras e Prio, elas estão comprando um poço de petróleo em que elas ainda vão trabalhar aquele poço de petróleo. Então, elas estão na fase de investimento. Aquele poço de petróleo e a capacidade que ele pode agregar na empresa ainda não está sendo mensurado dentro desses balanços em valor, né, da empresa. Provavelmente, o mercado, durante esse tempo de investimento, já vai estar prevendo o quanto de lucro vai agregar na empresa esse novo projeto e, consequentemente, o preço da empresa está muito alto. E aí, consequentemente, quando você for ver o P sobre VP, você vai ver que o P sobre VP está muito maior do que 1. Um exemplo que a gente tem de uma empresa de crescimento que está sempre aí inovando, está sempre explodindo em crescimento, é a VEG. Se você for olhar o P sobre VP da VEG, você vai ver que o P sobre VP dela é o P muito alto. Então, assim, se você analisar esse indicador puramente, você ia ver que não vale a pena investir. Quando, na verdade, a VEG está sempre inovando, está sempre penetrando em novos mercados e, com isso, cada vez mais aumentando a capilaridade e a possibilidade dela trazer novos lucros para os acionistas. Outro indicador de preço que a gente costuma muito ver aí o pessoal falando é o P sobre L, que é o preço sobre o lucro da empresa. O quanto a empresa precisaria gerar daquele lucro recorrente que ela vem gerando para que efetivamente você recebesse o capital de volta, tá? Então, assim, novamente, é aquilo que eu te falei. Se a empresa tiver projetos futuros, onde se mensura que vão ter lucros exorbitantes, por exemplo, esse P sobre L vai continuar bem distorcido, porque você vai estar pagando um preço para um projeto futuro que ainda não está gerando lucro para a empresa. Mas, basicamente, você investir para longo prazo é você escolher empresas que tenham boas perspectivas de geração de lucro maiores para o futuro. Então, assim, a grande dificuldade é a gente conseguir, hoje em dia, mensurar isso sem que os grandes players já tenham mensurado. Então, assim, até por isso vem essa coisa do profissional de investimento, que ele consegue ter informações ali, ele consegue decifrar essas informações de maneira mais rápida do que uma pessoa comum. Então, consequentemente, quando você lida com um profissional de investimento, como um consultor de investimento, por exemplo, ele consegue ler, de repente, o balanço patrimonial e ter essa informação antes que a pessoa física, por exemplo, que não tem tanto conhecimento de contabilidade, ela conseguiria ter quando você lê o balanço patrimonial, que é algo muito de difícil interpretação. E aí, se você trabalha com
uma boa consultoria financeira, essa consultoria financeira tem analistas, né, de investimento que vão analisar esses balanços e já vão dar algo mais palpável para o consultor de investimento. E ele, com o conhecimento dele, ele consegue dizer se aquilo ali é bom ou não para o cliente dele, tá? Sob a ótica do P sobre VP, a Petro e Prio, a gente enxerga que a Petro está relativamente mais barata do que a Prio. Só que a gente tem que lembrar que Petro é uma estatal e ela tem o risco governamental, coisa que a Prio é uma empresa privada, então ela não corre esse risco tão grande de gerência governamental como a Petro. Mas não significa que a Petro seja uma empresa ruim. Ela tem esses riscos e você tem que mensurar esses riscos na hora que você vai escolher uma empresa para sua carteira. E nem estou dizendo aqui que não compõe na sua carteira, não pode compor as duas empresas. Dependendo de quanto seja o seu patrimônio, da sua exposição em cada empresa, é possível sim você ter Prio e Petro dentro de uma mesma carteira, tá? Agora a gente vai falar de um outro fator que é muito importante na hora da escolha da empresa. São os indicadores de endividamento. O quanto que aquela empresa está endividada e o quanto isso impacta dentro da operação normal dessa empresa, tá? Então a gente vai falar aqui de três indicadores. Um é o indicador que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. O quanto daquela dívida dela corresponde ao patrimônio líquido. Então, caso ela tivesse que executar toda a dívida dela, o que ela teria que se desfazer dentro do patrimônio líquido para quitar essa dívida? A gente vê aqui que as duas empresas são bem pouco endividadas. Então, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido de Prio é de 0,38 e a de Petro é de 0,70, o que significa um endividamento relativo. Com relação a outro indicador que é muito importante, é a dívida líquida sobre o EBITDA. O quanto dessa dívida líquida corresponde ao lucro operacional da empresa. Então, a gente consegue enxergar que aqui, ó, por exemplo, a Prio, a dívida líquida de Prio corresponde a 0,61 do lucro operacional que essa empresa obtém. Já a dívida líquida de Petro é 1,13 vezes, tá? Convém a gente dizer que o endividamento muitas vezes é necessário para poder botar para frente projetos que a empresa venha a ter. A gente procura pelo menos empresas que tenham um endividamento no máximo até 3 vezes, tá? Acima de 3 vezes, os juros da dívida já começam a ficar muito grande em relação ao lucro da empresa e pode começar a dificultar o fechamento de contas dessa empresa. Mas a gente vê aqui que as duas empresas estão num patamar bem tranquilo. E o último indicador de endividamento é a liquidez corrente, que significa o passivo circulante, que é o ativo circulante em cima do passivo circulante. O quanto a empresa, no curto prazo, consegue honrar com as suas dívidas. Aqui no nosso caso que a gente está estudando, a gente está vendo que a liquidez corrente de Prio é 2,04, enquanto a liquidez corrente de Petrobras é de 0,90. E por último, a gente tem os indicadores de crescimento. Esses indicadores de crescimento, tem que lembrar que eles dão uma olhada para o passado. A gente pode tentar projetar o futuro de acordo com o crescimento que a empresa teve nos últimos anos, quanto de crescimento ela ainda tem para frente. Lembrando que quando a gente faz essa projeção, leva em consideração alguns aspectos muito subjetivos, que cada analista, cada investidor pode colocar um peso maior ou menor para poder fazer esse cálculo, tá? Então, assim, eu vou apenas falar dos indicadores aqui. Então, a gente vê aqui que o crescimento de receita nos últimos 5 anos da Prio foi de 69,58%, enquanto da Petro foi de 10,58%. Já o crescimento dos lucros da Prio foi 94,09%, enquanto da Petrobras foi 25,03%. Lembrando assim, né, que a Prio ainda é uma empresa de crescimento, então é uma empresa que, por enquanto, ela ainda não paga dividendos, por exemplo, e ela reinveste todo esse valor dela, todo esse valor que ela tem de lucro, ela reinveste dentro da sua própria ação, fazendo com que as ações dela se valorizem muito. Enquanto a Petro já é uma empresa mais estável, está há muito tempo no mercado e faz uma grande distribuição de dividendos anualmente. Gente, eu espero que eu tenha falado aqui e simplificado esse mundo dos indicadores fundamentalistas para vocês. Se você não segue a gente aqui no canal do YouTube, já segue, clica aqui no botão seguir. Aproveita, deixa seu like nesse vídeo para que o YouTube possa divulgar o nosso vídeo aí para mais pessoas. E se você não segue a gente lá na outra rede vizinha, né, de fotos, vídeos, etc., aproveita e já se inscreve lá no Vamos à Bolsa. Espero você no próximo vídeo.